Romanos capítulo 4, a gente vai começar a ler a partir do verso número 17. Romanos 4, a partir do 17, diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Vamos pegar essa história, de Abraão, para a gente entrar aqui no assunto de hoje, que tem a ver com isso que está escrito aqui, da mente governada pelo Espírito. A gente vai ler um texto que diz exatamente isso. Mas vamos lá, vamos retomar a história. Abraão, Abraão com um A só, a origem dele é lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia. Deus vai lá e olha para Abraão, e a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus. O que ele era? Ele era um cara temente a Deus? Não, achou graça aos olhos de Deus. A graça de Deus, ela não é por merecimento. A graça de Deus é quando você não merece. Isso que é a graça de Deus, é favor imerecido. Chama Abraão, faz 3 promessas a Abraão, assim: eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência e eu vou te dar bênção. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas não falou onde era. Então ele foi lá, peregrinou até Canaã, e aí quando ele entra em Canaã, ele falou assim: olha para os 4 cantos, tudo isso que você está olhando, eu vou te dar por herança. E na verdade, na vida toda de Abraão, ele não possuiu toda aquela terra que Deus havia prometido. Ele conseguiu olhar, e até onde ele não conseguia enxergar é o que Deus tinha dado. Mas ele fez uma peregrinação central ali, onde hoje é a terra de Israel, e foi mais não houve batalhas. Abraão não empreendeu batalhas no sentido de conquistar terras, Ele teve até uma batalha lá para trazer o sobrinho dele de volta, mas foi mais uma vida tribal, familiar, por os lugares por onde ele andou e se estabeleceu. E Abraão foi para lá. Aí, só que Deus tinha prometido, a terra. Então foi lá, viu a terra, os 4 cantos que você enxerga será seu, Ele também prometeu a Abraão descendência, Só que quando Deus fez essa promessa, tinha pelo menos 3 grandes problemas. Abraão tinha 75 anos de idade, Sara tinha 65 anos de idade. Então eles já estavam numa idade, que dificilmente alguém vai parir nessa idade. Só que o terceiro problema é que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Com 65 anos, ela, quer dizer, toda a sua vida ela não pôde ter filhos, e Deus faz essa promessa. Bom, passaram-se quase 25 anos, 24 anos de alguma coisinha. Deus volta e aparece a Abraão, e aquela promessa, que ele teria um filho. Mas como que ele teria um filho? Até no meio do caminho aí, Sara tentou dar uma força para Deus e pediu que ele tivesse um filho com a serva dele, com Agar. Nasceu Ismael, que deu origem aos povos árabes, e tem um conflito até hoje por causa desse deslize aí de Abraão. Mas não era isso que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido um filho dele e de Sara, só que a coisa estava mais difícil. Aí quando Sara tinha 89 e Abraão 99, então ela quase 90, ele quase 100, ele chega para os dois e fala assim: eu vou mudar o nome de vocês dois, Sara vai ser, de Sarai você vai chamar Sara, e de Abrão você vai chamar Abraão. Vamos falar só de Abraão, Abraão com um A, pai exaltado, Abraão, pai de muitas nações. Então naquela gestação, vamos dizer assim, porque a partir dali, passou mais um pouquinho, Sara engravida. Ela não teve um filho de outra forma, a não ser por uma gravidez, por uma gestação. Mas o fato é que antes disso, Deus muda o nome deles, e eles passam a se chamar, princesa e pai de muitas nações. Então os vizinhos ali podiam achar que eles tinham ficado meio malucos, os velhinhos ficaram loucos, agora está chamando pai de muitas nações, como assim? O vovô Abraão, o vovô Abraão agora mudou o nome, agora pirou de vez. Acho que ele estava tão obcecado por essa ideia de ter filhos, que agora ele fala que Deus trocou o nome dele, mas acho que ele trocou e ficou meio maluco. Essa podia ser a leitura que faziam dele. Mas a Bíblia fala o que aconteceu com Abraão. Então, de fato, todo mundo sabe a história. Quando ele tinha 99 anos e Sara 89 anos, ela teve Isaac. Ela teve um bebê de uma gestação dela mesma. Então aquela esterilidade dela sumiu, O fato dela conceber com essa idade também, Deus fez lá, Deus deu os pulos dele para que isso fosse possível, e ela teve um bebê
aos 90 anos de idade e Abraão tinha 100 anos de idade. Então, gente, que planeta morava esse Abraão e essa Sara? Né? Em qual dimensão eles estavam andando para acontecer isso? Isso não é uma história da carochinha, isso é uma verdade bíblica. Né? Então, como? Né? Como é que aconteceu isso com Abraão? Né? Onde que está aí o segredo? Qual que é a chave? Né? Porque também você e eu temos os nossos impossíveis, tem aquilo que é promessa de Deus, mas a gente duvida que aconteça na vida da gente. Qual que é a chave para ligar esse motor, para que essa coisa funcione? No texto que a gente leu ali em Romanos capítulo 4, fala o que Abraão fez, né, durante esse período, mas tem coisas importantes aqui, né? Ele diz assim no verso que a gente leu, no verso número 17, qual a característica de Deus, na parte metade em diante. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Quando Deus olha a massa informe da terra caótica, ele disse, haja, não tinha luz, não tinha, era um caos, mas ele falou assim, haja luz. Então Deus chama as coisas que não são como se já fossem, porque não é que Deus ele é otimista, né? Mas é que Deus ele tem a capacidade de criar. Então ele sabe quando ele fala aquilo, a palavra dele é uma palavra criadora. Muito bem, além disso, teve aqui uma participação de Abraão, vamos entender o segredo de Abraão, e diz aqui no verso de número 18, que ele em esperança creu contra a esperança, né? Que seria feito pai de muitas nações. Por que ele creu contra a esperança? Porque não tinha qualquer esperança física dele ser pai naquela idade. E no verso 19 fala que ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Então pergunta desse verso aqui, para onde que Abraão não olhou? O que está escrito aí? Para onde que ele não olhou? Ele não olhou para o seu corpo, nem para o corpo de Sara. Ele não olhou para a realidade natural, física, presente. Deus chama as coisas que não são como se já fossem, mas ele não olhou para aquilo que os olhos dele poderiam trazer de informação. Ele não olhou, ele não se abasteceu, ele não se alimentou do que era a situação dele e a situação de Sara. Aí vamos ver o que ele fez aqui, né? No verso 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. E diz na sequência, porque ele sabia que aquele que prometeu era capaz de cumprir. Então vamos entender uma coisa aqui, do que está acontecendo dentro de Abraão. Ô Natan, avança um slide aí, por favor. Se vocês quiserem, depois anotar esse texto aqui. Romanos capítulo 8, verso 6. É um versículo chave para aquilo que a gente quer conversar hoje. Que diz assim, na nossa tradução está um pouquinho diferente, eu peguei a tradução da Nova Versão Internacional. A mente, na nossa tradução está assim, a inclinação da carne, morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Mas a palavra aí tem a ver com mente. A mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo espírito é vida e paz. Então guarda uma coisa, vamos primeiro falar sobre mente, né? Eu vou situar onde fica a mente na nossa constituição humana. Mas aqui está dizendo o seguinte, que a mente, a nossa mente, que é o centro das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, ela pode ser governada de duas maneiras exclusivas, né? Mas não simultâneas. Você pode governar a sua mente pela carne. O que significa a carne aqui? Significa a nossa vida natural, né? Então nós temos aí, a gente tem a percepção do mundo exterior, a gente ouve, a gente vê, a gente sente. Essa pode ser uma maneira de eu alimentar a minha mente. Mas existe uma outra maneira de alimentar a minha mente, que é pelo espírito. Esse espírito aqui é um espírito com letra minúscula. Eu vou mostrar o que é isso. Mas tem duas maneiras de alimentar a sua mente. A gente fez até um seminário aqui recentemente. Eu pergunto para você aqui, quem é você? Né? Ou o que é você? Então eu vou trazer a resposta, a gente não vou perguntar de novo não. Mas nós somos um espírito. Uau! Sim, Deus deu um espírito. Nós somos um espírito. Nós temos uma mente. E a gente habita em um corpo. Então o corpo aqui é o nosso veículo, a embalagem, né? O corpo ele não pensa, o corpo ele não sente, mas a não ser dor. Mas nós somos um espírito, temos uma mente e habitamos num corpo. Natan, vai para o próximo slide, por favor. Então vamos entender um pouquinho essa constituição, né, que a Bíblia chama de não chama, né, mas nós damos esse nome porque é como a Bíblia nos classifica, que nós somos uma tricotomia.
Isso significa que nós somos constituídos por essas três partes: corpo, alma e espírito. Então, o corpo, né, a característica do corpo, são os nossos sentidos. Então, é por meio do corpo que a gente percebe o mundo exterior. E não vamos esquecer que não é só o fato do tato, do paladar, mas nós ouvimos coisas, nós ouvimos notícias, nós ouvimos informações e também enxergamos, assistimos coisas, nós vemos realidades. Então, a nossa mente, ela tem uma maneira de ser alimentada através do nosso corpo, dos nossos sentidos. A alma, que na verdade é a nossa mente, é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa vontade, é onde está o nosso raciocínio lógico, é onde nós julgamos as coisas. E aquela parte mais interior, que é o espírito, que na verdade é um presente de Deus, né? A nossa essência é o espírito que Deus coloca em nós. Quando a Bíblia fala que quando alguém morre, né, o corpo vai para a terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então o espírito, ele é uma parte interna nossa, que é a nossa conexão com Deus, é onde Deus se conecta conosco. Então um exemplo clássico, muita gente escutou, mas se tem alguém que não escutou, vale a pena ver esse exemplo, que é um radinho, né? Um radinho receptor. Então quando você tem um radinho, do jeito que a gente está aqui, nós não ouvimos o que as emissoras de rádio estão divulgando agora. A gente tem essa capacidade com o nosso ouvido. Mas se você pega um rádio, né, o rádio ele entra na frequência de uma emissora, aí você consegue ouvir o que aquela emissora está produzindo agora, que está divulgando nesse momento. Então o nosso espírito é como se fosse o radinho onde nós ouvimos Deus. Deus, ele se comunica conosco, ele se conecta a nós, não pelo nosso corpo, não pela nossa mente, mas pelo nosso espírito. Então essa é uma dádiva de Deus. A gente leu já no verso anterior que a mente, né, que é a alma que está ali, ela pode ser governada pela carne, ou ela pode ser governada por essa bolinha menor interior, que é o espírito. Isso é o divisor de águas da vida da gente. Isso é o que a gente vai entender, o que era esse tal de Abraão, né? Que planeta que ele habitava, que aconteceu essa coisa na casa dele, de ele ser pai aos 100 anos e a Sara aos 90 anos. Né? O que aconteceu ali? Ele tinha a mesma constituição que nós temos. Então nós vamos entender alguma coisa nessas três dimensões aqui. Vamos lá. A nossa mente, ela tem um papel, vamos dizer assim, fundamental nas coisas que podem acontecer com o seu ser como um todo, né? A sua mente, ela, como nós lemos no verso anterior, ela pode ser governada, né, ou pelo espírito ou pela carne. Então, dependendo da maneira que eu permito que minha mente seja governada, você vai viver de uma forma ou de outra, né? Você vai ter uma vida, talvez, como diz ali, que a mente governada pelo espírito, ela é vida e paz. Mas a mente governada pela carne, ela é morte. Natan, vai mais um aí, por favor. Olha só esse texto, e eu vou pôr mais alguns aqui na sequência. Nós vamos partir agora para uma verdade. Esses textos que vocês estão lendo aqui, vocês podem checar na Bíblia de vocês. Isso está na Bíblia. Isso é palavra de Deus, não é palavra dessa denominação minha, isso é palavra de Deus. Então o que eu estou te apresentando agora, o que a gente vai ler agora, são versos da Bíblia, que é a voz de Deus, a revelação de Deus. Nesse primeiro texto, está dizendo o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, falando de Jesus, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Cristo sobe na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Segundo este texto, quantos pecados da sua vida Jesus perdoou na cruz? Todos. Ah, legal, Luísa. Então, estou vivendo a vida aqui, não conheço Jesus. Opa, conheci Jesus. Alguém me falou de Jesus. Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, beleza. Então, hoje, eu entendi quem é Jesus. Eu consenti que ele fosse o meu Salvador, o meu Senhor. Hoje é dia 9 de março de 2025, beleza? Todos os meus pecados? Perdoados. Aí chega o dia 10 de março, piso na bola, Luísa. E aí? Ele perdoou todos os meus pecados, né? Mas aí, meu dia 10 de março? Até os que a gente não cometeu. Mas como, Luísa? Ele não perdoou todos os meus pecados? Mas daqui em diante, toma sua linha, né, Junior? Né? Toma sua linha, não peca mais, né, Daniel? Porque ele morreu
por todos os meus pecados. Quais? Vamos entender um negócio aqui. Nós somos casais, certo? Então, o que acontece? Acontece algum conflito, alguma coisa, algum desentendimento, a gente vai à nossa famosa DR, certo? Aí tem lá aquela argumentação de um para outro, discussão de um para outro, às vezes num nível pacífico, às vezes rola um garfo, uma faca, um sapato, uma havaiana, não sei, tomara que não seja assim, né? Mas ok, aí se entendem, né? O casal se entende, né? Te perdoa, você me perdoa, tal. Misa, a gente sabe que via de regra sempre as mulheres estão erradas, né? E os homens concordam comigo. Então tudo bem, aí a gente perdoa as mulheres, tal. Mas enfim, chega num entendimento, né? E que um perdoou o outro perdoou um, se entenderam, tal, entraram num acordo e continua a vida, né? E segue o baile. Naquele momento que houve esse entendimento, esse acordo, esse perdão, essa compreensão, o que a gente combina com o nosso cônjuge? É assim, vamos fazer o seguinte: daqui até a sepultura, eu já te perdoei de tudo, você também a mim. Vamos fazer assim, então? Funciona assim? Não. Amanhã ou depois, daqui uma semana, 15 dias, acontece um outro problema, de novo, a gente vai sentar na mesa e vai ter outra conversa. Mas espera aí, você não me perdoou até o fim da vida? Não, meu amor. Como também você não me perdoou tudo. Tem que sentar na mesa toda vez que tem alguma coisa para ver como é que é essa questão. Comecei só com o texto, sabe? Então, segundo esse texto aqui, ele perdoou todas as ofensas quais? De qual tempo? Todas. Certo? Vamos lá, próximo slide, Nathan, por favor. Filipenses 3, de 8 a 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aonde foi isso? Na cruz, beleza? Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus que perdoa todos os pecados foi feito quantas vezes? Uma única vez. Mais um, Natan. Vai mais um aí que eu errei. Acho que o texto é Hebreus. Eu errei o texto ali, desculpa. Vai lá para Hebreus capítulo 10 na sua Bíblia. Aí está o texto errado com o capítulo certo. Vai lá para Hebreus capítulo 10. A gente vai ler aqui Hebreus capítulo 10, verso de número 10. Olha só: no qual temos sido santificados. Tem uma palavra difícil aqui, oblação, que é a mesma coisa que sacrifício. Eu vou ler como sacrifício. Na qual vontade temos sido santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Verso 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Verso 14. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quantos sacrifícios Jesus precisou fazer para perdoar todos os seus e os meus pecados? Uma única vez. Já foi. Ele já fez há 2000 anos atrás. Quer ver que legal? Volta para Hebreus capítulo 8. No 10 tem uma repetição, mas no capítulo 8 diz assim, verso 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas maldades, que é prevaricações. O que diz aí? Não me lembrarei mais. A gente entra em acordo com o nosso cônjuge, a gente faz a nossa DR, um perdoa um perdoa o outro, aquela coisa, beleza. Aí daqui 7 dias acontece uma nova questão. Mas a gente já esqueceu todas as vezes passadas, né, Fabrício? Tudo que já aconteceu no nosso passado foi para as profundezas do mar. Então você está zerado diante do seu cônjuge. Nunca ninguém faz assim. Lembra? De novo, hein? Uma semana atrás. Ninguém faz, Lisa. Se você fizer, você está destoando aqui de todos aqui. Eu preciso passar um caô aqui na nossa auréola. A gente lembra. Mas sabe o que está escrito aqui? Olha esse texto. Eu vou ler de novo para você a Bíblia. Verso de número 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas maldades não me lembrarei mais. Deus, quando Ele nos concede o perdão através de Jesus Cristo, aquilo não é um perdão de marido para esposa, esposa para marido ou de pai para filho. Aquilo é um perdão judicial. Então entenda uma coisa: quando Jesus sobe na cruz, Ele teve que conhecer toda a sua vida. Deus é Deus, Jesus é Deus, Ele teve a capacidade de fazer isso.
Mas ele sobe na cruz, levando todo o histórico de vida de cada um de nós, com todos os pecados, não só com o pecado original da gente nascer desconectado de Deus, mas todas as nossas obras, né? Todos os nossos pecados, todas as coisas erradas que nós fizemos durante toda uma vida. Jesus lá na cruz puxou a minha e a sua capivara inteira. Então quando ele vai para a cruz, ele concede um perdão, não só até o dia que eu conheci Jesus, ele dá um perdão judicial da minha vida como um todo. Então ele perdoou todos os meus pecados. Aquele pecado que você vai cometer amanhã, que você vai buzinar a vida de alguém, você vai fazer uma fofoca, você vai falar mal de alguém, ele sabia que você irá cometer, talvez você nem saiba, mas ele teve que conhecer e levou na cruz. Aquele pecado que você vai cometer daqui a um mês, cabeludo, ele teve que conhecer e ele já levou na cruz. Então ele paga na cruz um perdão judicial por todos os seus pecados. Quando ele fala assim, dos seus pecados, das suas maldades, não me lembrarei mais. Isso é muito importante saber que ele não vai lembrar mais. Quando uma criança faz alguma coisa errada, não faça mais isso, não é isso? Porque já fez, né? Não faça mais isso. Então quando ele fala, dos seus pecados não me lembrarei mais, porque ele lembrou uma vez. Ah, tá vendo? Deus lembrou do meu pecado. Adivinha onde? E quando? Ele lembrou de todos os meus pecados? Na cruz. E sabe aonde que ele lembrou de todos os meus pecados? Eu nem existia, mas do filho dele que estava lá na cruz. Então ali Jesus leva toda a minha vida, toda a minha ficha corrida de todos os meus pecados. E não é que Deus coloca debaixo do tapete, não, que você é bonitinho, você vai na igreja, você lê a Bíblia, então eu vou jogar debaixo do tapete porque eu sou amoroso. Não, Deus não faz isso. Deus, essa condição, ele estava julgando um réu. O réu era eu, só que Jesus era o meu substituto. Então ele pegou todos os meus pecados, ele levou na cruz em Jesus, e ali ele se lembrou de todos os meus pecados, certo? Por isso que ele não se lembra mais. Tem mais, Salmo 32 diz que Deus não imputa a maldade. Não é que não exista a maldade em nós, só que ele não lança em rosto. Então de fato ele não se lembra. Eu li na Bíblia, você leu também. Você acredita nisso? Você acredita que ele não se lembra do seu pecado? Eu nem vou pedir para naquele texto lá que deve estar errado, mas vamos lá, eu quero mostrar alguns textos da Bíblia, onde a Bíblia fala que Jesus perdoou todos os meus pecados, não só até eu conhecê-lo, mas de toda a minha vida. Ele perdoou todos os meus pecados. Complicado falar isso, né? A mãe e o pai vão lá perto do Natal, compram o presente que o filho mais quer, né? Mas não fala nada. Aí faz uma chantagem emocional. Se você não obedecer, você não vai ganhar presente de Natal. Por que o pai não chega em novembro e fala assim, filhão, papai já comprou? Não, a gente fica numa chantagem emocional. Tira boa nota, senão você não vai ganhar presente, não é assim? Mas por que não fala? Por que não fala antes? Comprou 6 meses antes, por que não fala? Senão a criança amolecer, né? Vai relaxar. Aí a gente vem com esse pensamento e olha para Deus, a mesma coisa. Então peraí, Romildo, Deus perdoou todos os seus pecados? Pode falar isso para a gente? Pode divulgar essa coisa? É perigoso, gente, não é? Alguém pode pensar, é perigoso. Eu não acho perigoso, mas alguém pode pensar, não pode pregar isso. Já me falaram para não pregar isso. Não fala isso, porque senão o cara vai sair pecando por aí. É a mentalidade nossa. Esquece essa lógica humana de que é perigoso que alguém vai sair pecando. Esquece isso aí um pouquinho, esquece. A gente leu a verdade. Jesus falou que você vai conhecer a verdade vai te libertar. A verdade é essa, gente. Você, perante Deus, se um dia você consentiu que Jesus fosse o teu Salvador, você não é mais pecador perante Deus. Você é justo. Você é justo. Você é perdoado. O que acontece? Se eu acho que essa questão, e Hebreus fala aqui sobre a consciência de pecado, e que Jesus nos limpou da nossa má consciência de pecado. O que significa a consciência de pecado, gente? Se você acha que a questão do pecado na sua vida não foi completamente resolvida por Jesus, tá certo? Então você acha que assim, peraí, não, é só até o dia que eu entendi quem era Jesus, agora eu preciso me policiar, né? Eu preciso cumprir a lei, os mandamentos, obedecer a Bíblia, porque senão Deus vai ficar zangado comigo, Deus vai ficar bravo comigo. Quando eu peco, isso eu aprendi muito e preguei muito, quando nós pecamos, a nossa comunhão com Deus fica interrompida. Aí o sujeito vem num culto de ceia como esse e não toma ceia, porque na cabeça dele, ele está em pecado, ou pecou, fez qualquer outro negócio, fala assim, não posso, a minha comunhão com Deus está interrompida, né? Então eu não posso, porque Deus está zangado comigo, Deus virou a sua face.
Eu preciso me reconciliar com Deus. Quantas e quantas igrejas fazem esse apelo? Olha, se reconciliar com Deus. Espera aí, você fez um pecadão, você vem aqui na igreja e fala assim: nem vou tomar ceia porque eu fiz um pecado. Deus se lembra desse pecadão que você cometeu? Está escrito o quê? Ele se lembra ou não? Ele se lembra ou não? Não. Ele perdoou já ou não? Perdoou. Oh, mas que moleza. Não, gente, isso é verdade, não é que é moleza, é verdade. Porque é o seguinte: se a tua consciência é uma consciência que o pecado não foi resolvido completamente, e você comete um pecado, você vai tentar compensar esse seu erro, né? Não, eu vou mais na igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer jejum, eu vou ajudar a fazer caridade, né? E você começa até a entrar numa loucura, numa neura. Você começa até a se vestir como um santo, né? Então tem gente que imagina que para você agradar a Deus é a tua vestimenta que vai te fazer agradável a Deus, é o comprimento do seu cabelo que você usa ou deixa de usar. Tem nada a ver. Desculpa, isso não tem nada a ver. Tua vestimenta, o modo que você se veste, você fala, teu comportamento não te santifica perante Deus. Aliás, a santidade você não conquista, você recebe. A justiça você não produz, você recebe. Nem a fé você produz. A fé é dom de Deus. Mas se você acha que a questão do pecado na sua vida não está resolvida, você tem uma consciência de pecado. Só que eu estou te trazendo hoje um pão do céu, que é o seguinte: você é perdoado, sabia? De todos os seus pecados. Deus nos lembra. Quem sou eu para se lembrar? Quem é qualquer pregadorzinho desse mundo que sobe num púlpito aqui e começa a pregar moralidade e a te apontar dedo, apontar o seu pecado? Se Deus não se lembra, quem sou eu? E quem é você de se lembrar dos seus próprios pecados? Se o próprio Deus já te perdoou. Então entenda, você é um perdoado. Mas espera aí, pastor, eu sou um cara torto. Irmão, bem-vindo ao clube. Somos todos, né? Talvez você compare a sua tortuosidade, né, com outras pessoas que talvez não tenham tanta tortuosidade como a sua, mas tem outras áreas, irmão. Que isso? Mas saiba que você é um perdoado. Vamos lá? Para a gente ganhar tempo. Natan, vai mais um aí. Vai mais um. Mais um. Isso. Aí Paulo fala assim. Paulo, ele queria conhecer a Cristo. Por quê? Para que possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento sendo feito conforme a sua morte. Paulo, grande apóstolo Paulo, para que possa conhecê-lo. Para que possa conhecer. Então, espera aí. Conhecer a virtude da ressurreição de Jesus não é automático. É uma coisa a ser buscada. É uma coisa a ser almejada. Para conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Romanos, agora no capítulo 10. Capítulo 8, desculpa, a partir do verso 10. Romanos capítulo 8, a partir do verso 10. Que diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Só para a gente terminar aqui, vamos entender uma coisa. Falamos aqui que na nossa constituição, corpo, alma, mente, espírito. O primeiro texto que a gente leu diz assim: a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito, vida e paz. Esse texto que a gente leu aqui no verso número 11 fala o seguinte: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, onde que o Espírito Santo habita na constituição humana? No corpo? Na alma? No Espírito. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então se um dia, eu agora estou 5 anos na igreja, agora eu sou de Jesus. Não, agora eu não peco mais, não sou de Jesus. Agora eu larguei vício A, B, C. Não, irmão, isso não tem nada a ver. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala uma coisa muito mais simples. Se no coração você crê que Jesus, Ele é o teu Salvador, Ele é teu Senhor, e com a tua boca você confessa que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele é teu Senhor, você já é dele. Isso é uma decisão que você faz com a tua consciência, você no seu íntimo. Numa igreja, no quarto da sua casa, no ônibus, andando na rua. Isso é uma decisão. Você pegou a informação, clama que Ele se torne o teu Senhor, o teu Salvador. Aí o Espírito Santo vem vivificar o teu espírito.
se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele, Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará, o que está escrito aí? Os vossos corpos mortais. Corpo mortal não, é esse aqui, ó, esse nosso. Não é lá no céu, o corpo glorificado. O corpo mortal é esse. Uau! Abraão, 100 anos, só que ele tinha o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado como justiça. O Espírito de Deus vivificou o corpo mortal dele de Sara, certo? Vivificou. O Espírito vivificou o corpo. Só que no meio do caminho, quem está aqui? A alma, a nossa mente. A minha mente, se ela é governada pelo Espírito, eu vou ter vida e paz no meu corpo. Se ela é governada pelo corpo, eu vou ter morte. Só que a gente leu aqui no verso 10: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Irmão, é o seguinte, a gente vai participar da ceia daqui a pouquinho. O Espírito de Deus, se um dia você consentiu que Jesus fosse o teu Senhor, se o que você está ouvindo aqui faz sentido para você, não é a placa que está lá fora, não é o estilo de vida aqui desse grupo, nada, da igreja A, B, C, D, não. Minha missão aqui, desculpa, é falar de Jesus para vocês. É isso que a gente prega aqui. A gente prega Jesus. O que você quer fazer, deixar de fazer, ser ou deixar de ser, problema seu. A gente tem que anunciar Jesus. Se alguma coisa tem que acontecer na sua vida, a minha expectativa é que Jesus faça acontecer. Mas se um dia você decidiu isso, ou talvez não, você está ouvindo aqui e fala, pô, como é que é esse negócio? Como é que eu faço para ter Jesus? Quais são os 7 passos? Nenhum, irmão. É um passo seu, no íntimo do seu coração, você ir. Mas no momento que você se conecta a Jesus. Não é assim, olha, eu prometo, vou ter um compromisso, vou obedecer todos os mandamentos. Para, irmão, você não sabe. Amanhã você vai estar falando mal de alguém. Eu não, porque eu não sou atingido por essas coisas. Mas se vocês não são perfeitos como eu sou. Estou brincando, quem está visitando, viu, Romildo? Estou brincando. Mas, gente, a gente continua aqui, ó. A carne continua, essa embalagem continua. Essa embalagem é forte pra caramba, né? Essa essência, né, pecaminosa, ela é forte demais. Essa decisão por Jesus é consentir que Ele seja o teu líder, o teu Senhor. O que tiver que acontecer de bom na sua vida, Ele faz acontecer. É só você se conectar a Ele. Mas beleza. Aqui fala que o Espírito pode vivificar o corpo mortal. Na ceia a gente celebra o pão, que simboliza o corpo de Cristo, onde Ele levou todas as suas doenças e todas as suas dores. E pelos açoites dele, nós fomos curados. Ah, mas veja bem, irmão, estou te falando da Bíblia, mas veja bem, não cabe aqui. É isso que a Bíblia diz. Essa verdade vem para o nosso espírito aqui. Essa verdade no espírito, ela pode ficar um corpo mortal. Vai depender, eu aqui, na minha alma, na minha mente, eu olho para essa verdade e falo assim, sei lá, já preguei aqui uma vez, mas cabe. Paulo diz assim, todas quantas promessas há de Deus, na Bíblia inteira, todas quantas promessas há de Deus. Tem coisas que Jesus redimiu. Jesus nos redimiu da maldição da lei, mas Ele nunca nos redimiu da bênção. Todas quantas promessas há de Deus são em Jesus, o sim e o amém, para a glória de Deus. O filho chega para a mãe e fala assim, mãe, o papai deixou fazer X, fazer aquilo lá. Seu pai deixou? Aí você fica meio receoso, como? Meu marido deixou fazer isso. Como é que você vai checar essa informação? Ô pai, você falou isso aqui? Aí ele pode dizer, falei, sabe como é que é? Falou, né? Fala assim, não, né? Criança às vezes adapta, né, as palavras, segundo a conveniência, traz uma comunicação meio dividida. Mas você vai com quem falou. O pai pode falar assim, sim, falei. Não falou, né? Vou falar não. Aí você olha para a Bíblia, cheio de promessa. Aí você chega para mim, o Tiago chega para mim assim, pastor, é verdade isso aqui? É assim mesmo? Foi eu que prometi? Não foi eu que prometi. Eu posso dizer sim ou não para ele? Eu não posso, não foi eu que prometi. Mas se a Solange olhar para uma promessa aqui e for para Deus, fala assim, Deus, isso aqui, eu te digo, todas quantas promessas há de Deus são nele o sim. Então Deus fala assim, sim, certo? O sim só pode dizer quem fez a promessa. Então o sim é de Deus, mas tem o amém.
O que significa amém? Alguém sabe? Eu creio. Deus precisa falar amém, gente? Deus precisa falar amém? Quem precisa falar amém? Nossa. Então olhe para a Bíblia. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ô Deus, é assim? O que Ele vai falar? Sim. Sim! Igual o programa do Silvio Santos. Aí eu posso falar assim, mas veja bem. O veja bem não é amém. Você pode dizer assim, olha, eu acho. É assim, mas... Irmão, amém. Eu creio. É assim. Essa é a mente governada pelo Espírito. Quando Ele te inocula no teu espírito, quando você ouve uma informação, isso que eu estou falando agora, gente, eu estou lendo a Bíblia, não é meu livro, eu não escrevi esse livro, foi Deus que escreveu. Quando eu estou falando isso entra no teu espírito, porque a espada de dois gumes vai até a divisão das juntas medulas e da alma do espírito. Nenhum discurso, por mais emocionante que seja, vai penetrar no teu espírito, mas a palavra de Deus vai lá. Então isso aqui eu tenho certeza que está rasgando o seu coração, entrando no seu espírito, porque é a palavra de Deus, não é a minha pregação, é o que eu li aqui. Minha pregação pode ser tortuosa, mas a palavra de Deus, ela vai no teu espírito. Aí com a sua mente, aproveitando hoje o culto de ceia, você vai dizer assim, peraí, o que vai governar minha mente? Eu olho aqui para as coisas, para as circunstâncias. Eu, Sara, 99 anos de idade. Eu, Abraão, quase 100 anos. Eu, Sara, 89. Eu, Abraão, 100 anos. Olha, eu já era estéril, não consigo mais. Nós somos velhos. Isso não acontece com ninguém. Isso aqui é difícil, é impossível. Mente governada pela carne. Ela é o que? Morte. Mas espera aí. Se eu pego a minha mente e eu olho para aquilo que o Espírito colocou dentro do meu espírito, e Deus, eu chego para Deus, como é que é isso aqui? Ele fala assim. Então o que eu digo? Amém. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais. Corpos mortais não é só questão de doença, mas é trauma, é questões de doença da sua alma, da maneira que você enxerga a vida, a tua falta de percepção, a percepção equivocada. A cura para isso. Abaixa a cabeça, fecha seus olhos, que a gente vai orar. Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua cura, ela é abrangente. Ela nos cura em todas as instâncias, em toda a nossa constituição. Nosso espírito não está doente porque ele é teu, mas a nossa alma e nosso corpo padecem. Nós provamos muitas vezes da morte, não da vida. Mas entendemos hoje que nós podemos sim usufruir da vida abundante que há no nome de Jesus. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, nos ensina nessa noite a consentir com a nossa mente, com aquilo que está no nosso espírito, a dizer sim para a verdade, independente daquilo que eu acho ou deixe de achar. A verdade é essa. Senhor, se alguém aqui hoje que vive, Jesus, um dilema, uma crise, por entender que o pecado na sua vida não está resolvido, tem coisas ainda a se resolver, Deus está bravo comigo, minha comunhão foi rompida com Deus porque eu pequei ontem, eu não sou capaz de agradar a Deus. Senhor, pregamos aqui a tua palavra em alguns versos, de que o Senhor na cruz perdoou todas as nossas ofensas. O Senhor fez o único sacrifício por todos os meus pecados, e dos meus pecados o Senhor não lembra mais. É assim, Deus? Amém. Eu creio. Então dá essa cura hoje para nós. E ora, Deus, te desafio aí, você que está sentado, se você entendeu, né, por esse momento que é uma voz familiar, talvez não hoje, mas vem falando com você, não por um pregador, talvez até por vários, mas que não é uma mensagem de denominação, de igreja, de religião, mas há uma voz suave, que é a voz do teu pastor, que é o Senhor Jesus. E você entendeu hoje que o que Ele te convida não é para uma mudança radical, que você se esforce e largue tudo. Se isso tiver que acontecer, é Ele que vai fazer. Mas você entende que é possível você se conectar a esse Jesus no teu íntimo. Diga isso a Ele. Fala, Senhor, eu consinto, eu quero que o Senhor seja o meu líder, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero ter essa alegria de andar com o Senhor. Esse é um começo de jornada. Se você tem esse desejo no seu íntimo, eu não quero que você se manifeste de forma alguma, mas no teu íntimo fala com Deus aí. Senhor Jesus, nos habilita também agora, Jesus, a entender, a compreender a profundidade do significado dessa mesa que estamos diante. Que a tua graça, a tua paz, Senhor, seja abundante nesse local. Opera grandes coisas.
e opera grandes coisas naqueles que não estão aqui, mas por quem intercedemos. Queremos que essa ceia, ela vai irradiar para essas vidas também. Oramos no nome de Jesus. Irmão direito, me ajudar. Lucas.